Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Fala, investidor conservador, atuais, você que já é investidor, você que já é investidora, conservador e conservadora, né? Normalmente meus alunos, meus mentorados e também quem já me segue aqui há mais tempo e já utiliza as técnicas que eu ensino aqui no canal. E também futuros investidores conservadores. Então nesse vídeo eu vou falar para você o seguinte: investidor conservador, como que ele investe, quanto que ganha o investidor conservador e como se tornar um investidor conservador. Então investidor conservador, como que ele investe, quanto ganha e como se tornar um investidor conservador. Então vamos lá, coloquei uma apresentação para você em 3 estágios aqui. Então vou falar sobre o investidor conservador e vou começar falando para você sobre como ele investe. E gente, eu não sei se você já ouviu ou se você ainda não ouviu, mas existe um conceito no mercado que fala o seguinte: investidor conservador é aquele que investe em renda fixa. Nada a ver. Segundo as técnicas que eu ensino, o investidor conservador é aquele que investe em tudo que gera renda passiva. Tudo é uma palavra que está generalizando a parada toda, né? O investidor conservador, ele almeja ter uma renda passiva, ou seja, uma renda com investimentos, para pagar os seus custos mensais. Então esse é o ponto. Então como que investe o investidor conservador? Ele investe focado na chamada renda passiva. E além dele investir na renda passiva, já vou te explicar um pouquinho melhor o que é isso, tá? Se por acaso você não sabe. Além de ele focar na renda passiva, ele, através dos investimentos, procura reduzir o risco ao mínimo possível. Então não é simplesmente sair investindo em algo que vai te dar uma rentabilidade muito alta e correr um risco muito alto também. Não é nada disso não. Se você quer se tornar um investidor conservador, você vai procurar gerar renda passiva, e o investidor conservador, ele tem o risco reduzido ao mínimo possível. Existem técnicas para você reduzir o risco. E isso é um pouco mais avançado, tá? Então são duas coisas. O investidor conservador, como que ele investe? Reduz o risco. E a primeira coisa, ele investe visando a renda passiva. Deixa eu falar um pouquinho, de uma forma rápida aqui, sobre tipos de renda para você, tá? Esse é um assunto que eu poderia demandar aqui 2 horas conversando. Então eu vou resumir, tá? Existe basicamente uma renda chamada renda ativa, que é aquela renda normalmente que depende da sua hora trabalhada, né? Então eu vou lá, bato ponto às 9 horas da manhã e saio às 6 horas da tarde, sei lá, às 5 horas da tarde. Essa é a renda ativa. Essa é a renda ativa, porque você está ativamente trocando o teu tempo por dinheiro, né? E existe a renda passiva, que é aquela renda que a gente fala, né? As pessoas investem, deixam o trabalho dos juros sobre juros lá multiplicar o seu capital. Então o dinheiro fica trabalhando 24 horas para que você chegue no montante e receba os lucros, você receba as rentabilidades dos seus investimentos, por exemplo. Esse é um tipo de renda passiva, né? Existem outros tipos de renda passiva. Maicon Lima, eu sou um escritor, eu escrevi um livro. Então você pode receber os direitos autorais desse livro, né? Maicon Lima, eu sou um músico e eu recebo lá os direitos da minha música. Também é uma forma de renda passiva, né? Maicon Lima, eu tenho 10 imóveis alugados. Você também pode considerar uma renda passiva. Então tudo aquilo que não depende da sua hora trabalhada, a gente entende como renda passiva. E esse é um dos maiores objetivos do tipo, né, de como investe o investidor conservador. Ele investe visando ter uma renda passiva, para que ele não precise, né, ficar lá 8 horas, 10 horas, 12 horas trabalhando, trocando o seu tempo por dinheiro, e para que ele valorize o seu tempo e comece a fazer as coisas que ele gosta, curtir a família. Maicon, eu gosto de cozinhar. Vai cozinhar. Eu gosto de caminhar na praia. Vai caminhar na praia. Por quê? Porque você tem renda passiva. Então, como que investe?
investe visando a renda passiva e reduz o risco ao mínimo possível. Beleza? Então é assim que investe o investidor conservador. Maicon, tem como investir de forma a criar renda passiva e com o mínimo risco possível? E, inclusive, por exemplo, se aposentar, sei lá, sem depender do INSS? Tem, tá? Esse também é um dos objetivos. Ah, Michael, tem como investir visando renda passiva e ao invés de eu pagar uma prestação do meu carro, outro exemplo aqui, tá? Ao invés de eu pagar uma prestação do meu carro com o meu trabalho, é possível eu pagar um valor todo mês, uma prestação, esse dinheiro se multiplicar e eu ir lá e comprar um veículo à vista, por exemplo? Totalmente possível. Então tudo aquilo que gera rentabilidade, visando principalmente renda passiva, e para isso você vai pagar o mínimo possível de juros. É interessante você não fazer financiamentos sem necessidade. Então passa pelo conhecimento, para você investir, passa pelo conhecimento e passa pela mudança de atitude. E também você vai dirimir o risco o máximo possível, vai reduzir o risco o máximo possível. Vai começar lá no feijãozinho com arroz, saindo da poupança, fazendo os primeiros investimentos de renda fixa, né? Não vou me adentrar aqui que é renda fixa, mas na renda fixa você tem mais segurança. Depois vai para a renda variável, que daí é bolsa de valores, sabendo o que você está fazendo, trabalhando as técnicas para você reduzir o risco. Então, técnicas de conhecimento, técnicas de análise dos seus investimentos. O investidor conservador, ele é também um analista de investimentos, de certa forma. As técnicas de diversificar é uma das técnicas que eu gosto de utilizar e não é a única técnica. Existem várias técnicas para você reduzir o risco. Então, como que investe? Investe em tudo que gera renda passiva e tem o risco reduzido ao mínimo possível. Agora a próxima pergunta, quanto é que ganha, né? Quanto que ganha o investidor conservador? Depende. Depende de duas coisas e não depende de duas coisas. Então, quanto ganha um investidor conservador? Primeiro, depende de quanto você investe. Não tem mágica. Ah, Michael, não tem como eu pegar R$1.000 e fazer virar R$1 milhão na próxima semana? Não tem, cara. Não existe isso. Se alguém te falar que tem como você ganhar 20% ao mês, que é uma coisa que aparece direto aqui na internet pra mim, desconfia e sai correndo. De preferência, sai correndo. O maior investidor do mundo, ele faz 20% ao ano. É possível fazer mais que o maior investidor do mundo? Que o cara mais experiente do mundo? Pouco provável. Então, quanto que ganha o investidor conservador? Depende de quanto você investe. Você vai ter que trabalhar, vai ter que saber controlar ali a tua questão financeira e vai ter que tirar um percentual do seu salário, da sua remuneração, para você investir. Tá? Então, não existe mágica. Formulazinha mágica não existe. Tem um monte de gente vendendo curso, prometendo formulazinha mágica. Não dá certo. Tá? Te asseguro com 100% de certeza, aposto com você 10 copos de caldo de cana que não é possível. Não existe fórmula mágica para enriquecer. Existe o conhecimento e o passo a passo. E sim, em 1 ano, 2, 5, 10 ou 15 anos, né, ou mais ou menos, tudo vai depender. Você pode conquistar a tal da liberdade financeira, que é você ter renda passiva para pagar todas as suas contas mensais. Né? Então depende de quanto você investe. Se você investe mais, teu dinheiro, o montante que vai multiplicar é maior. É uma coisa super lógica que eu estou falando aqui. Só que eu falei que depende de duas coisas, tá? Então calma aí. É super lógico, mas vamos avançar um pouquinho. Então quanto mais você investe, mais vai multiplicar aquele seu capital. E eu não estou falando aqui em você deixar de fazer alguma coisa. Ah, vou deixar de tomar sorvete com meus filhos. Vou deixar de viajar nas férias com a minha família. Tem nada a ver com isso. É justamente o contrário. É justamente para você estar com seus filhos, um exemplo, né? Estar com a sua mãe, com seu pai, com seu marido. É justamente por isso que você deve investir. Tá? Então a ideia não é deixar de fazer alguma coisa. Ah, vou deixar de sair e comer fora. Não é essa a ideia. Tá? A ideia é você continuar
vivendo a vida, curtindo a vida, aproveitando a vida, investindo e multiplicando esse capital. Mas depende de quanto você investe, depende também um pouco de quanto tempo você investe, por isso é melhor você começar quanto antes. E fica tranquilo, tem alunos com mais de 60 anos que estão começando agora. Então, novinhos, tem tudo pela frente, tá? E depende também, olha só, quanto ganha o investidor conservador? Depende de uma parada muito importante, chamada consistência. Se você conseguir desse vídeo entender só isso, e é uma coisa tão simples, cara, e eu não sei, mas demora para virar aquela chavinha no cérebro. E é normal, porque as pessoas, principalmente no Brasil, não estão acostumadas a investir. Se você fala com 100 pessoas, apenas 4 investem na Bolsa de Valores. Se você fala com 100 pessoas, em média, aqui no Brasil, apenas 4, 5 investem na Bolsa e apenas aproximadamente 10 pessoas investem no Tesouro Direto. E ainda dessas pessoas que investem, 90% não caiu a ficha e não sabe direito o que está fazendo. Quando você vai para Estados Unidos, de cada 2 pessoas, uma investe na Bolsa de Valores. Então é uma mentalidade completamente diferente. Então vamos lá. Quanto que ganha o investidor conservador? Depende de quanto você investe. Eu quero trazer isso aqui para você entender que não existe fórmula mágica, mas existe um conhecimento para você ter um pouquinho mais de tranquilidade com o passar dos dias, né, com o passar dos meses, com o passar dos anos. Conforme vai aumentando o tempo na sua vida, você vai adquirindo mais tranquilidade financeira. E tranquilidade financeira, my friend, tranquilidade financeira resolve até doença, resolve um monte de coisa na sua vida. Né? Tudo que a gente quer fazer precisa ter dinheiro. Praticamente tudo, né, que a gente quer fazer precisa de dinheiro. O segundo ponto, então, depende da sua consistência. É isso que eu quero saber, que eu quero que você entenda, tá? Quanto ganha o investidor conservador? Depende de quanto você investe e depende da sua consistência. O que é consistência? Quando eu comecei esse canal, eu falava muito assim, você deve investir, buscar rentabilidade e consistência. Né? Rentabilidade, segurança, consistência. E as pessoas não entendiam muito o que é consistência. Então eu tirei um pouquinho isso dos meus vídeos, mas um vídeo ou outro, por exemplo, esse daqui eu estou trazendo esse conceito para você. Consistência, para você saber quanto que ganha o investidor conservador, né? Então depende de quanto que ele investe de consistência. Consistência significa o seguinte, não é você pegar, vou vender, eu tenho 2 casas, Michael. Eu vou vender uma casa aqui, sei lá, 500 mil reais e vou investir esses 500 mil, na Bolsa de Valores uma vez só. Tá tudo errado. Aí você não vai ganhar. Aí a chance de você perder é relativamente alta. Você deve investir com consistência. Vamos imaginar esse cenário? Vamos imaginar que caiu 500 mil no teu colo, entre aspas, né? Alguma herança, algum dinheiro que você recebeu. Como que você deveria investir? Por exemplo, se você fosse investir lá em renda variável, né? Então você vai deixar o dinheiro parado em investimentos super, hiper, mega, ultra conservadores, esses 500 mil reais, não na poupança, né? Mas em outros investimentos super, hiper, mega, ultra conservadores. E você ia dividir os seus aportes mensais por, 500 mil você vai dividir por uns 4 anos, por exemplo. Tá? 1, 2, 3, 4 anos. Depende de qual que é o seu patrimônio total. Não, 500 mil reais, Michael, é todo o meu patrimônio. E tenho mais a minha casa aqui, então é 50% do meu patrimônio, por exemplo. Né? Então você vai dividir isso num tempo maior. Tá? Vai dividir em 4, talvez até 5 anos. Como? Você vai depositar todo mês, por exemplo, 500 mil, se você depositar 50 mil reais por mês, se você depositar, que eu digo investir, né? Você investiria em 10 meses. 10 meses não é ideal se esse 500 mil representa 50% do teu patrimônio. Por quê? Porque para você entender quanto que ganha o investidor conservador, você tem que ter consistência, não é investir num período pequeno. Nossa, surgiu uma oportunidade aqui, quero comprar tudo. Não é, cara, não é. Existem as oportunidades de investimento? Sim, elas existem. Mas existem pessoas que estão no mercado financeiro, muito, muito mais tempo e que vão verificar, vão olhar essas oportunidades antes de você que está começando. Por isso que a consistência vence quando você quer ter uma rentabilidade e com uma boa segurança.
Então vamos lá. Michael, 500 mil representa aí, não é metade do meu patrimônio total. 500 mil representa só 10% do meu patrimônio. Então você pode fracionar esse investimento, por exemplo, em um ano. Tá? Um ano, até 2 anos ali tá legal. Beleza? Então quanto... Vamos lá. Presta atenção nisso daqui, tá? Esses aqui são conceitos muito importantes. Quanto que ganha o investidor conservador? Vai ser proporcional ao valor investido, né? Se ele tem R$1 milhão investido, ele vai ganhar mais do que o cara que tem R$100 mil investido. Mas o cara que tem R$100 mil investido, ele já vai ganhar pelo menos aí, sei lá, uns R$10 mil por ano sem fazer nada. Pô, ganhar 10 pau sem fazer nada, muitas vezes você tem que trabalhar numa empresa, ter um 13º, se a empresa tiver 14º, tem empresa que tem aí, né? Participação no lucro, para talvez você ganhar esses 10 mil. E olhe lá, né? Ainda vai tirar imposto de renda quando é salário. Tá? Então vai depender do seu montante. Mas o que eu quero trazer para você aqui é que depende de quanto você investe e depende de qual a sua consistência. Michael, não tenho 500 mil para entrar, não tenho nada disso. Eu vou investir R$500 por mês. Então invista R$500 todos os meses. Essa consistência parece uma coisa boba, idiota, mas é algo elementar para você ganhar mais nos seus investimentos, sendo, com essas técnicas que eu ensino, sendo um investidor conservador. E olha só, quanto que ganha investidor conservador? Eu estou repetindo porque isso aqui é didático, tá? Só quem ficar no vídeo até o final que vai entender essa parada aqui. Quanto que ganha? Depende de quanto você investe e da sua consistência. E não depende de você buscar o melhor investimento e nem depende também de você buscar o melhor momento para investir. Toda semana, se não todo dia, alguém quer conversar comigo e me perguntar o seguinte: qual que é o melhor investimento? Cara, eu não sei se o cara tem reserva de emergência, não sei se o cara tem conhecimento, não sei se ele sabe analisar uma empresa na Bolsa de Valores americana ou se ele ainda está com dinheiro na poupança, que é a grande maioria das pessoas no Brasil, e não sabe nem o que é uma reserva de emergência. E tá tudo bem se você não sabe, tá? Estou aqui para ensinar, mas estou citando exemplo. Então qual que é o melhor investimento? Não depende de você saber qual que é o melhor investimento. É muito difícil você acertar o melhor investimento. O melhor investimento para quê? Você vai investir quando? Quanto tempo esse dinheiro vai ficar lá? Você vai sacar quando esse dinheiro? Qual que é o teu conhecimento, o teu grau de organização financeira? Então, praticamente eu estou falando para vocês o seguinte: não existe essa parada de melhor investimento para você ganhar mais dinheiro. Ou fazer, né? O certo seria fazer dinheiro. E não depende do melhor momento para investir. Por quê? Aconteceu lá com as ações, não sei se você já ouviu falar, das ações da Magazine Luiza. Tava todo mundo comprando, a ação subiu, aconteceu recentemente isso, tá? 6 meses, 1 ano atrás aí. Subiu, todo mundo comprando. Cara, tá subindo, vamos comprar. É o melhor momento para investir. Bitcoin aconteceu a mesma coisa. Vamos comprar Bitcoin, é o melhor investimento, melhor coisa que tem. Aí depois a parada, o que acontece? Cai. Pô, mas não era o melhor investimento? Não era o melhor investimento. Você tem que entender o que está por trás do Bitcoin. Não estou dizendo que investir em Bitcoin é ruim, estou trazendo 2 exemplos aqui. Não estou dizendo que investir nas ações da Magazine Luiza é ruim. Mas você tem que entender o que está por trás. Não é porque o amigo do amigo falou que a Magazine Luiza, né, popular Magalu, é a nova Amazon brasileira. Nossa, isso na cabeça de um analista parece até uma piada, tá? Que é a nova Amazon, não sei se você sabe, mas a Amazon é uma das maiores empresas do mundo, né? Uma empresa aí que vende livros, vende artigos eletrônicos, uma empresa de tecnologia, né? Que vende de tudo um pouco aí na internet. É incomparável a Amazon com Magazine Luiza. São coisas muito diferentes. Magazine é uma empresa praticamente é uma empresa de varejo. Varejo, ele é um setor da economia que ele tem uma volatilidade natural. Então era natural que tivesse uma correção desses valores, tá? Então o que eu estou dizendo para você aqui, quanto que ganha o investidor conservador? Depende de quanto que você investe, deixa eu colocar aqui a telinha, depende da sua consistência, é muito importante, cara, tenha consistência todo mês. Você sabe que aquele investimento é o correto? Todo mês você vai investir.
É melhor você investir todo mês do que você investir uma vez só. Presta muita atenção nisso. E não depende do melhor investimento. E não depende, na grande maioria das vezes, do melhor momento para investir. Isso é muito raro de você adivinhar. Gente, o investidor conservador, quando a gente fala assim, quanto que ganha o investidor conservador, eu vou dar uma dica aqui para você, tá? O investidor conservador, ele ganha milhões, olha essa dica, ele ganha milhões de reais na sua vida. Se você tem aí mais de 10 anos, tá? De tempo de investimento, você pode ganhar milhões de reais na sua vida sendo um investidor conservador, só com o conhecimento de saber investir com rentabilidade e com segurança, e você parar, por exemplo, de fazer empréstimo, parar de tomar crédito. Tomar crédito significa fazer empréstimo. Só com isso, só sabendo investir com rentabilidade e segurança e parando de tomar crédito, você já pode fazer bem mais de R$1 milhão. Beleza? Que é uma dica bem importante. Ah, Michael, duvido. Cara, faz as contas de quanto que você... sei lá, você paga a prestação do carro aí R$2.000. R$2.000. Pô, se você financiou o teu primeiro carro com 20 anos e tu vai financiar o teu carro até 60 anos, com uma taxa aí de 2, 3% ao mês, isso dá milhões de reais se você alocasse esse mesmo valor para investimento. O problema é que eu estou citando um exemplo aqui, tá? Vê se você acompanhou o raciocínio. Comprei um carro aos 20 anos, financiado. Um exemplo, tá? E aí toda a vida eu vou financiado, até lá meus 60 anos de idade, por exemplo, ou às vezes até mais. Se você pegar 40 anos investindo, uma prestação aí de R$2.000, com uma taxa de 2, 3% ao mês, você teria feito milhões de reais. O fato é que você financia o teu carro a vida inteira e você chega lá aos 60 anos com o teu carrinho lá de 40 mil, sei lá. Teu carrinho lá de 70 mil. Ou de 20 mil, ou de 100 mil, 200 mil. Mas você poderia ter milhões. Beleza? Gente, vamos lá. Vamos entender essa parada direito aqui. Investidor conservador. Como que ele investe? Investidor conservador, ele investe naquilo que gera renda passiva e aquilo que tem o risco reduzido ao mínimo possível. Quanto que ganham os investidores conservadores? Depende de quanto que você investe, depende do tempo também, mas depende principalmente da sua consistência. Não depende de você procurar o melhor investimento e o melhor momento para investir. E por último, mas também muito importante, como que você se torna investidor conservador? Bom, você pode assumir um compromisso com você mesmo. Tá? Então vamos lá. Mas eu quero me tornar um investidor conservador. Legal. Então você vai fazer o seguinte. Eu tenho um compromisso com você. Tá? Toda semana aqui, segunda a sexta-feira, eu subo vídeos aqui para você, 19 horas ou 20 horas. Eu tenho um compromisso aqui com você. Toda segunda-feira, a menos que aconteça alguma coisa, né, fora do meu controle, segunda-feira, às 19 horas, tem uma live, tem um conteúdo gratuito. Gente, eu estou entregando tudo de graça aqui para você. Tudo de graça. Se você pegar tudo que eu falo aqui para você, você já consegue avançar anos-luz, né, comparado com quem já está no mercado financeiro aí, comprando cursinho de day trade. Desculpa, mas falei a verdade. Beleza, eu tenho um compromisso com você. O que você pode fazer? Assumir um compromisso com você mesmo. Pô, o Michael tá dando lá os conteúdos de graça. Então vou assistir os conteúdos do Michael Lima. Vou comentar lá e tirar uma dúvida para eu ver como é que eu dou meu próximo passo. E, gente, não existe dúvida boba, tá? Qualquer dúvida que você tiver, vamos tratar isso aqui com seriedade, é claro, né, gente? Seres humanos, vamos tratar com seriedade. Vamos lá. Mas qualquer dúvida que você tiver, ela deve ser comentada, deve ser perguntada para outras pessoas da comunidade aqui de investidores conservadores e eu também ajudar você. Michael, eu posso ser um aluno seu? Pode. Se você entrar no Método Começar a Investir, que é um curso completaço que eu tenho de investimentos, ou se você entrar no Método T30+, que é um curso básico de investimentos, mas para quem está começando já é um curso super completo, tem desde o comecinho lá até os primeiros passos na Bolsa de Valores, você vai ter o seu processo acelerado. Porque além de você ter o treinamento, você vai ter mais ferramentas do que quem está aqui no conteúdo gratuito. Naturalmente, né? Você vai ter uma plataforma dos alunos, vai ter mais ferramentas e vai ter também o meu suporte.
Então é uma forma de você acelerar o seu processo em ser um investidor conservador. Preciso comprar algum curso? Não. Tudo que eu entrego de graça aqui já ajuda você a se tornar um investidor conservador. A diferença é que quem está lá no treinamento fez um comprometimento financeiro também, além de um comprometimento de tempo. E eu acho que tempo é algo elementar no seu tempo. Obrigado por você estar aqui. Você podia estar fazendo outra coisa, mas você está pensando nas suas finanças, no seu dinheiro, no seu bolso. Né? E isso já prova que você é diferenciado da maioria das pessoas que estão lá só querendo ganhar dinheiro rápido e fácil ou que não estão nem aí com a vida. Estão esperando, o futuro a Deus pertence, não no sentido cristão, mas no sentido financeiro. Né? O futuro deixa a vida me levar e o INSS me pagar lá quando me aposentar. Não é assim que funciona. Gente, essas são as informações que eu queria trazer para você. Então você pode se tornar um investidor conservador consumindo conteúdo gratuito, ou pode se tornar meu aluno ou meu mentorado para acelerar esse processo. Mas quem consome conteúdo gratuito também já consegue, galgando os passinhos para se tornar. Eu já considero você, todo mundo que está me vendo aqui, como investidor conservador. Tá? Depende de conhecimento, Michael. Você não me passou aqui uma técnica para eu investir no investimento XYZ. Depende de conhecimento, mas depende muito mais de mudança de atitude. De parar de ficar querendo escolher aí qual que é o melhor investimento, qual que é o melhor momento para investir e começar a ter consistência para você criar a sua renda passiva, que é aquela renda que vai acabar pagando as suas contas e vai te sobrar tempo para você curtir a sua família, para você curtir a sua vida e você fazer as coisas que você gosta de fazer, para você ter mais qualidade de vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre quem são os investidores conservadores, como que investem, quanto que eles ganham, né? E eu não falei aqui em questões financeiras, mas falei quais são os fatores que dependem e os fatores que não dependem e como que você pode se tornar um investidor conservador. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.